Paz do Senhor, povo querido! Estamos aqui com mais um episódio do RDA Podcast. Gratificante, tá? Aqui com essas pessoas maravilhosas. Eu tô juntamente com a Tainá, Mais uma vez, paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? com a Ana Júlia Oi, gente, paz, Senhor. e com a presença ilustre do nosso pastor Cristóvão. É isso aí, pessoal. Uma alegria estar com vocês, viu? Gente, antes da gente começar esse podcast, eu quero entregar um presente pro nosso pastor Cristóvão, Que legal. de gratidão para Que ele poder chique. vir aqui, disponibilizar o tempo, ainda mais no Comadev, assim, no tempo tá corrida, a gente imagina. Eu já posso abrir? Pode. Oh, que chique. Nós queremos. Queremos ver sua Abra. reação, pastor. Que bom. Vamos ver. Ó, bicho. Que é isso, ó? Projeto RDA. Pastor Cristóvão, que chique. Topíssimo, de qualidade aqui. Topíssimo. Gente, obrigado pelo carinho, Nós viu? agradecemos. Fiquei pela sua muito presença. feliz. E vamos lá. Bora lá? Bora lá? Pastor, pra gente começar, eu queria perguntar, quem é o pastor Cristóvão? Da sua trajetória, onde tudo começou, esse anseio por jovens, pela mocidade, onde tudo surgiu? Pastor Cristóvão, na realidade, ele é um projeto de Deus, né? A gente, na realidade, sabe que Deus chama, Deus vocaciona, prepara e envia. Então, o pastor Cristóvão é um projeto de Deus que veio para dar certo, tem dado certo, mas que realmente ele precisou passar por várias etapas até chegar naquilo que a gente se vê hoje, né? Então, o pastor Cristóvão hoje é casado, tem 4 filhos, homem da família, já estou casado há 20 anos, sirvo ao Senhor no ministério da Assembleia de Deus e ADF Franca, e trabalho aos cuidados do pastor Isaac, ali como segundo pastor do Templo Sede, já há 14 anos como segundo pastor, congrego no Templo Sede há 20 anos no Templo Sede, e a minha vocação como liderança jovem, ele surgiu antes do Templo Sede, né? Eu tenho 16 anos trabalhando como liderança geral, tenho 18 anos atuando como líder de jovem na Assembleia de Deus, mas tive experiências que foram antecessoras a isso, né? Uhum. Eu liderei jovem na Assembleia de Deus, Deus e Amor. Eu vim da Deus e Amor para a Assembleia de Deus, então dá para ver que teve aí Essa um diferença. processo bem drástico de transformação de liturgia, de usos, de costumes. Mas, como disse, Deus tem os seus caminhos, as suas formas, e a gente tem se adequado ao querer e ao mover de Deus. Mas realmente é uma trajetória bem diferenciada e que tem dado certo. E o senhor nasceu em berço cristão? Foi um processo também? Eu, na realidade, eu sou o caçulinha de uma família de 7 filhos, né? Minha mãe, na realidade, ela teve 2 abortos espontâneos, mas contabilizo como irmãos porque chegaram a nascer. Isso foi um trauma muito grande para minha família. Depois eu tenho 4 irmãos e eu sou o quinto. Então tem a Cleonice, o Carlos, o Sérgio, o Clóvis e o Cristóvão. Então eu sou o último da minha casa, né? A minha família, eu nasci na Bahia, na cidade de Itabuna, em um bairro chamado Califórnia. E toda a minha família, na realidade, ela veio do catolicismo para o centro espírita, candomblé. Então, a minha casa, a religião que nós frequentávamos era o candomblé. Nossa. Nação Queto, raiz em Engenha Velha, lá da Bahia, Salvador, né? Então, a minha família, ela tem essa raiz. Então, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a minha mãe faleceu há pouco mais de um ano. Ela foi Alorixá, mãe de santo, há 60 anos. E todos nós nascemos, crescemos e desenvolvemos, servindo aos orixás na religião do candomblé, lá na Bahia. É incrível, porque a maioria dos jovens não imaginava isso, que o senhor cresceu de um lar do candomblé e tudo mais. É importante falar isso, né? Porque muitas das vezes
os jovens olham o Cristóvão, o pastor Cristóvão, uma pessoa ali perfeita, que não passou por nada, mas ali você veio de uma família, vamos falar assim, não perfeita, mas você foi crescendo ali, conhecendo mais de Deus, e através de você, você foi um destaque ali na sua família. Então, assim, é muito importante até falar sobre isso, que nós não somos perfeitos, né? Nós temos ali nossa trajetória, nossa história, e quando nós conhecemos a Deus, nós buscamos a perfeição. Mas assim, pastor Cristóvão, uma dúvida. O senhor cresceu dentro da religião do candomblé. Quando o senhor veio conhecer a Cristo? Quando Cristo foi apresentado para o senhor? Essa trajetória são perguntas assim, perfeitas, embaraçosas, de um passado que de fato poucos conhecem, né? Como disse, na Bahia é natural você servir aos orixás no candomblé. Tanto que ela é chamada terra de todos os santos. Uhum. Então, na minha época, tinha mais candomblé do que igreja. Hoje, o evangelho está muito mais expandido. Então, era normal você ser filho de um orixá ou descendente de uma família que eram filhos de orixás, né? Então, a minha mãe, por feitura de santo, que é como eles usam a linguagem lá, ela servia a um orixá chamado Oxum Apará, que é a mesma Santa Luzia do catolicismo, aquela santa que tem na mão assim os olhos, né? Uhum. E a nossa família toda do catolicismo, ela do espiritismo. E quando cresceu se seguindo toda essa trajetória familiar. Eu, como qualquer outra família, tive alguns impasses. A minha mãe separou muito cedo do meu pai, ficando ali a minha mãe responsável por 5 filhos. E naquela época a mulher não era dada tanto ao trabalho. Ela teve que nos deixar para poder trabalhar, cuidar dessa trajetória. Então, nessa escala de esforço pessoal, mas de ausência paterna física e ausência materna física, eu fui criado por minha irmã, a Cleonice, que hoje serve ao Senhor, e também os meus irmãos. E no meio dessa trajetória, aconteceu uma série de situações complexas, né? Natural de uma família que cresce sem essa presença física do pai, sem essa presença física da mãe. Então, Tainá, eu fui praticamente criado pela minha irmã, por causa da ausência da minha mãe a trabalho, o meu pai já não estava mais na nossa casa, e ela também, com todo esforço, cuidando de todos nós. A gente, infelizmente, ficava muito tempo na rua, e por conta disso, amizades, dificuldades, e acabou que cedinho, com 10 anos de idade, eu já comecei a entrar para uma vida não muito satisfatória. Entrei nas drogas. Dos 10 aos 16 anos, que foi o período em que eu conheci a Cristo, foi aos 16, foi uma fase muito difícil. Porque ali, infelizmente, eu comecei cheirando cola, usando maconha, depois veio cocaína, haxixe, mesclado, LSD. Bahia, vocês sabem como é que são as festas, Lá os carnavais, aquelas brigas de gangue. Então, isso era normal na cultura da época. Mas, infelizmente, eu cheguei no período bem difícil da minha vida, um período em que eu não desejaria para nenhum pai e para nenhum jovem, que é o período onde você começa a ser preso, onde você começa a ser jurado de morte, onde você entra em sérias dificuldades. E chegou um momento que realmente foi tão crucial, foi tão difícil, que eu tive que várias vezes sair da minha cidade para poder poupar a minha vida. Mas o vínculo era tão grande, era tão forte, que eu sempre voltava, eu sempre retornava para esse vínculo de amizades e de contextos, de conhecimento. Mas o fundo do poço mesmo foi quando eu percebi que, de fato, um a um, os adolescentes, os jovens da minha época foram morrendo, porque o crime ele só tem duas escolhas, duas né? escolhas: ou cadeia ou morte. E a vida vai nos dar 3 opções: ou cadeia, ou morte, ou Cristo. Eu passei pela primeira opção. Eu fui preso, passei por dificuldades, fui jurado de morte, passei por todos esses problemas na minha vida. E eu lembro que na fase mais aguda, eu busquei auxílio do meu pai, eu queria morar com meu pai para fugir dessa situação, mas meu pai disse que, infelizmente, eu não era o filho que ele queria ter,
Então, meu pai me jogou para fora da casa dele. Eu voltei para a casa da minha mãe, mas os traficantes foram atrás de mim para tentar me matar. E, infelizmente, a minha mãe, ela, com dor no coração, ela disse que eu não poderia mais morar com ela. E, infelizmente, eu saí de lá para nunca mais retornar à minha cidade, ao meu contexto de família. Foi um momento muito difícil, né? Foi um trauma que eu venci há pouco mais de 1 ano e meio atrás. Porque se eu ficasse realmente em minha casa, eu ia ser assassinado dentro da minha própria casa. E nessa fase que o senhor foi ao seu encontro ao seu pai para ver se conseguia morar com ele, é mais ou menos quantos anos o senhor tinha? Eu acho que eu tinha entre 14 e 15 anos de idade. Muito Nossa, novo. muito novo. 14 e 15 anos de idade. Eu me recordo, Ana, que eu passei por um processo e eu estava sendo buscado, né? E eu fui buscar refúgio na casa do meu pai. E ele estava de cirurgia, me recordo até hoje. Eu cheguei na madrugada, pedi auxílio, não podia voltar para onde eu estava. Ele olhou para mim e disse que eu era a desgraça da vida dele, que eu só dava problema, que ele não sabia mais o que fazia comigo. Ele já tinha uma outra família. A outra família também não me abraçou naquele momento e eu não os julgo. Eu entendo, porque eu era um adolescente que pensava que eu era homem, mas com histórico de muita perversão, de muita droga, de muita dificuldade. É algo que eu não desejo para pai nenhum. Hoje eu entendo meu pai, mas naquela época eu carreguei uma mágoa que perdurou mais de 25 anos para eu poder vencer. Mas eu já perdoei meu pai, ele descansou no Senhor também por volta de 1 ano atrás. Ele descansou em Deus, descansou em Cristo e teve a oportunidade de ver aquele filho que, por motivos reais, ele rejeitou, servindo a Deus e podendo pregar a palavra de salvação. Ele receber Jesus no coração e descansar em paz. Glória a Deus. Ai, até arrepio. A minha mãe, ela descansou também há aproximadamente 1 ano e meio atrás. Mas é um testemunho maravilhoso, porque a minha mãe, ela foi desenganada pela medicina quando ela veio da Bahia para São Paulo, para um centro de candomblé fazer trabalho dos filhos de santos dela. E ela passou mal, ficou internada no hospital, desenganaram ela do hospital, e aí deram para ela 2 opções. Ela não poderia voltar para a Bahia, mas perguntaram para ela, olha, a senhora não tem muitos anos de vida, muitos dias de vida. Onde a senhora quer passar os seus dias de vida? A casa do meu irmão Sérgio, meu irmão do coração, qual eu amo, ele é pai de santo, babalorixá. Ficava 15 minutos do hospital. E a minha casa a 7 horas de viagem. E o médico perguntou para ela onde ela queria passar os últimos dias. Naturalmente, ela não aguentava uma viagem de 7 horas. A minha mãe chegou, nessa época, eu acho que ela estava com 24 a 27 quilos. Meu Deus. Ela não aguentava passar essa viagem. Ela estava com insuficiência respiratória, não sobrevivia atrás de aparelho. E ela decidiu passar os últimos dias dela na minha casa. E a gente montou uma UTI, montamos ali todo um aparato para poder recebê-la. E de 7 dias que o médico deu, ela demorou 6 meses dentro da minha casa. Meu Deus. Chegou de ambulância, saiu andando, deixou os aparelhos, os médicos não entenderam nada. Chegou ao ponto que ela disse, filho, eu quero ir para a igreja. A minha mãe, ela tem certificado de bruxa na Bahia. Ela é uma das mães de santos raiz, porque só como feitura de santo ela tem 60 anos. Então, dentro dessa situação aí, foi muito especial. Ana, Tainá, por quê? Porque tivemos a oportunidade de, nesse período, estar próximo a uma data de Comadef. Ai, eu lembro. Nossa, foi muito lindo. E nesse período, a minha mãe tinha um desejo de ver o filho que trouxe muita tristeza e angústia para ela, agora trazendo alegria. E foi dentro desse contexto aí que quando eu cheguei em casa para me arrumar, para preparar, a minha mamãe, que já estava desenganada há 6 meses, a gente esperando ela morrer, ela estava trocada de roupa, ela não podia sair sem os aparelhos, ela arrancou
os aparelhos respiratórios e disse, filho, eu estou bem. E hoje eu quero ir com vocês no Comadé. Meu Deus. E eu tenho tudo isso aí gravado lá. Ai, eu lembro. Coisa que linda. linda. Não, e é tão bonito assim, porque, igual você disse, teve uma fase que ela não pôde, como eu posso falar assim, cuidar do Senhor na sua fase adolescente. Mas ali, depois ela precisar da sua ajuda. É tão, uma coisa tão linda de se ver. Nossa. É gratificante ver como que Deus prepara um ambiente. Nossa, é muito lindo, gente, de verdade. É uma coisa extraordinária. Preparou tudo, porque eu tenho certeza que ela mesma não imaginava, lá na adolescência do senhor, por volta dos seus 15 anos, que o filho que ela teve que tirar de dentro de casa, para ela não ver morrer dentro da casa dela, iria colocar ela dentro de casa para cuidar dela nos últimos dias dela. Isso aí, Tainá, foi algo tão especial, por quê? Aí a gente vai ver o mover de Deus. Porque nessa fase aguda, em que meu pai não pôde ficar comigo e minha mãe não pôde ficar comigo, eu precisei sair da minha cidade. Uhum. Só que eu não tinha rumo, eu não tinha o que fazer. E aí, do lado direito da minha casa, tinha uma senhora chamada Cleusa. O esposo dela era Nivaldo, ela tinha alguns filhos, e um dos filhos dela chamava Saulo, o outro Tiago, o outro Valdec. E a Cleusa, ela servia a Deus na Igreja Batista tradicional. E constantemente, o filho dela, o Saulo, me evangelizava, me convidava para ir à igreja. E nesse dia que eu precisei de ajuda, que eu precisei desse socorro, a minha mãe, mesmo sendo do candomblé, toda a minha família sendo do candomblé, e não podendo mais me ajudar, ela foi em busca dessa irmã, Cleusa, que servia a Deus e falou, olha, eu estou com um problema com meu filho, e eu preciso que você ajude ele. Então, quando as circunstâncias fecharam todas as portas, Deus usou essa irmã para me abraçar, para me acolher, e a partir desse acolhimento eu tive a oportunidade de ser evangelizado por ela e por filho dela, que na época eu acho que era um menino de 10 anos, 8 anos. Mas eu fiquei ali uns períodos com ele na fase mais aguda, e fui evangelizado, e fui mentoreado, e fui direcionado, e eu ganhei um Novo Testamento. Eu lembro até hoje, Gideões Missionário. Era um Novo Testamento assim, Agatha, pequeno. E eu me recordo, não me vanglorio, eu tenho vergonha disso, mas como jovem, pela minha vida, eu era um jovem que eu andava armado. Isso é natural, né? Brinquinho na orelha, Era o correntinha. tradicional da Bahia, era Era assim. tradicional, né? Tradicional. E aí ela falou, olha, abra mão dessa arma, porque eu vou te dar uma arma mais poderosa do que essa. Meu Deus. E eu achei que ela estava falando de arma. Lá vem outra arma. Outra arma. Aí Eu ela, vou largar esse aqui e vou pegar um fuzil. ela me deu, dos Gideões Missionários, o Novo Testamento. E ela disse, olha, essa é a arma mais poderosa que você tem. Só que essa não tira a vida, essa dá a vida. Meu Deus. Aleluia. Talvez falando isso, a gente sinta, porque hoje temos o Espírito Santo. Mas naquela época eu não entendi. Falei, não, mas eu estou sendo gerado de morte. A qualquer hora podem me achar. Achar que Ela aquela... disse, não, mas essa arma, ela vai te defender de tudo. Aí ela pediu para eu abrir o Salmo 91, o Salmo 23. E eu lembro que eu passei a madrugada inteira, escondida, que eu estava sendo procurado. Pessoas que iriam ali fazer o mal, né, cobrar uma dívida. E eu fiquei a noite inteira lendo aquele Novo Testamento e eu coloquei na cintura aquele testamento como se fosse uma arma. E hoje eu posso ser de verdade, aquela arma poupou a minha vida e poupou a vida de quem queria tirar as minhas. Porque, na verdade, já falando agora como itinerante, ela não tinha ali 7 tiros como a arma que eu tinha. Ela tinha ali um calibre de 66 livros preparados Fortíssimo. para poder nos proteger, nos guardar, direcionar. E foi a partir desse momento que começou o meu processo de libertação e de transformação, quando eu fui evangelizado por essa casa, por essa família, por esses meninos, no período em que meu pai não pôde mais me abrir a porta, minha mãe não pôde abrir minhas portas, meus irmãos não pôde abrir a porta. Os céus abriram a porta para mim através dessa família. Aleluia. Nossa, Imagina, Que achar que vai testemunho. ganhar uma arma, ganha um livro, mas que salvou a vida de muitos. É incrível, porque
Eu acredito que a maioria dos jovens jamais imaginaria isso do pastor Cristóvão, uma referência tanto na Almadef, no trabalho do Comadef, onde vê o senhor lá falando, jamais imaginaria isso. E é incrível poder o senhor ressaltar como foi a sua trajetória. E eu quero entrar agora um pouco na parte dos jovens, do seu testemunho como o trabalho dos jovens e tudo mais. Pastor Cristóvão, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou ao assumir a liderança da Almadef? Olha, essa pergunta ela é interessante, né? Porque assim, a primeira coisa foi a questão cultural. Eu Uhum. eu estava vindo da Deus e Amor para uma assembleia. A Deus e Amor hoje está um pouquinho mais light, mas pra vocês terem noção, eu congregava na sede mundial. O meu pastor na sede mundial era o missionário Davi Davi Miranda. Miranda. Nossa. Eu participei ao vivo do lançamento dos CDs de Débora, de Leia, participei da campanha com o Lorival de Almeida. Eu peguei uma fase mais profunda com o apóstolo Sérgio Sora, que era um homem que tinha dons maravilhosos, especiais. Então, a gente entrava para uma campanha de oração, você ficava 6 horas de joelho orando na sede mundial. A Santa Ceia nossa começava às 11 da noite e acabava às 5h30 da manhã. Era algo extraordinário. Então, um grupo de jovens da Deus e Amor, tudo refinadinho, quadradinho, Centrado, tudo. centrado, terno, gravata, blusa dentro de blusa, que a gente chamava de combinação, né? Você ia usar uma blusa dessa, mas tinha que ter uma outra blusa para expressar ali a santidade. Eu, até o momento em que vim para a Assembleia, eu não sabia o que era usar uma camiseta que não fosse Manga longa. manga longa. Hoje eu entendo que isso são padrões de comportamentos, de costumes. Uhum. Mas, na Deus e Amor, entendia-se isso como santidade. Então, eu tive esse choque cultural quando eu iniciei como liderança jovem, porque eu vim congregar na sede, e é interessante, viu? Eu acho que a gente tinha que fazer um pod diário aqui, viu? Parte 2? Parte 2, Eu porque sei. é muita coisa, é muita informação. Uhum. Eu servi a Deus na Assembleia, eu vim para Franca por uma fatalidade que houve com os conhecidos, com os parentes, lá em São Paulo. Então, eu vim fazer um processo de transição, ajudar a montar uma casa deles aqui, e depois acabou que eu fiquei em Franca. Mas ao ficar em Franca, eu ainda era da Deus e Amor, e depois eu passei para a Assembleia. Mas mesmo na Deus e Amor, eu pregava na Assembleia, e eu fiquei algumas vezes disciplinado. Uhum. Porque na Deus e Amor não pode pregar na Assembleia. E eu Nossa. sempre fui adepto ao estudo da palavra. Então eu comecei a fazer teologia escondido na Assembleia. Então eu era da Deus e Amor e fazia teologia escondido na Assembleia. E peguei muita afinidade. Então eu tinha os dons e tinha a palavra. Então eu me destaquei na Deus e Amor porque eu tinha a palavra e os dons. E me destaquei na Assembleia porque eu tinha a palavra, mas eu tinha o dom. Uhum. E eu me recordo que eu estava pregando num trabalho ali no bairro Santa Helena. E uma irmã que passou para Cristo, tem 1 ano também, esposa do pastor, que ele já foi pastor da Assembleia de Deus do Francano. Não me recordo muito o nome dele agora, um amigo. E num desses trabalhos de oração, ela disse: filho, Deus manda entregar uma palavra ao seu coração. E eu disse: pode falar que o teu servo ouve. Ela disse: olha, eu vejo você na Assembleia de Deus. Eu vejo você à frente de um grupo de jovens muito grande. E o senhor nem imaginava liderar jovens, nada? E Nem nem passava na aceitei a cabeça. revelação. Entendi. Porque a cultura da Deus é amor, é que se houver qualquer revelação dessa parte, você manifeste como que não sendo de Deus. Porque a cultura que nós somos formar na Assembleia de Deus é que é a única igreja na Deus e Amor, que é a única igreja perfeita, a única igreja verdadeira, que fora delas todas as igrejas, elas não seguem o mesmo padrão de santidade. Então eu recebi ali pela humildade, mas eu não aceitei. Falei: não, está repreendido. Como que eu vou sair da Deus e Amor para ir para uma assembleia?
Olha como o jovem assembleiano se veste. Uhum. Olha como ele se comporta. Hoje eu tenho maturidade para separar, mas naquela época não. Eu vim de uma vida extrema, eu vim de uma religião espírita extrema, recebia Jesus numa igreja tradicional, mas fui formado na Deus e Amor, batizado no Espírito Santo na sede mundial, um padrão de oração e um padrão de cultura. Quando eu recebi essa revelação, eu disse, não, não é de Deus. Isso não está certo. Isso não vai acontecer. 12 meses depois, eu casei. E quando eu casei, a minha esposa era de Santos, veio fazer faculdade, ela não se adaptou tanto na Deus e Amor de Franca, Uhum. porque ela era da mocidade Baixada Adonai, a maior mocidade da Baixada Santista. Era 120 jovens. O grupo que ela estava, 120 jovens na Deus e Amor na minha época, era 1.200 pessoas. Pra vocês terem noção, né? E aí ela falou, não, eu quero ir numa assembleia. Nós somos na Assembleia de Deus no Pau, no pastor Josinei. Ali ele sábio, inteligente, automaticamente já nos abraçou, já nos Acolheu. segurou, já ficou. Depois ele falou, filho, vocês moram do lado da sede, vá para a sede. E ao chegar na sede, a gente já estava congregando na Assembleia, e ao chegar na sede, fomos ali cuidado, e rapidamente, pela minha idade, pelo meu perfil, mesmo sendo casado, me colocaram num grupo de jovens. 30 dias me deram a oportunidade de liderar os adolescentes. Então nem chegou a ser jovens Não, ainda. eu comecei como adolescente. 3 meses de trabalho, eu já estava sendo motivo de discórdia. Porque os adolescentes estavam tão bem unidos que os jovens queriam eu também. Ah! É a minha história, gente, não é uma exaltação. Aí o que ocorreu? Não tinha 2 Cristóvão, então juntou os Vamos grupos. juntar. Aí nós montamos o primeiro grupo integrado aqui. E juntou jovens e adolescentes, e eu me tornei líder Isso de na jovens sede. do Templo Sede Missão. Nossa, entendi. Legal. Nesse período, a irmã apareceu para mim e disse: olha, lembra, tanto tempo atrás, Vendo? eu sofri muito por causa daquela revelação, porque eu senti que você não recebeu, mas olha você aqui. E aí eu comecei a chorar e me emocionar. Ela bateu no meu ombro e disse: filho, mas ainda não cumpri o que Deus me mostrou. Deus mostrou você de frente de uma grande juventude. Hoje você está de frente de uma juventude e não de uma grande juventude. E a partir desse trabalho, tempos depois, eu assumi a mocidade geral como líder geral. Tempos depois, eu assumi como coordenador geral do Departamento de Jovem de Franca. Aí surgiu minha história. Aí surgiu. Ele está aí 16 anos à frente do trabalho. E qual foi, assim, uma coisa que no início da sua caminhada no Comadef lhe marcou muito, que você carrega até hoje na sua trajetória? Especificamente falando de Comadef, foi, assim, os desafios de trabalhar com uma liderança. Quando eu assumi como líder geral de jovem, eu assumi debaixo de 99% de rejeição, porque eu era muito novo no ministério para ter uma oportunidade desse tamanho. Então, eu me lembro que no meu culto de posse existia pelo menos 10 líderes com capacidade, know-how e história para poder assumir esse posto. E ninguém além de mim e o pastor sabia. Eu sentava ainda com a galera lá no fundão. E aí eu fui anunciado como líder de jovem. No finalzinho do culto. Leu o nome, fui na frente, orou e deu a bênção apostólica que me largou para os leões. Meu Deus. Agora eu entendo o nome o tema foi um ano do Comadef Improváveis, né? Improváveis, Prováveis, exatamente. totalmente. E nesse período foi que eu comecei a ter minhas maiores dificuldades, dificuldade de aceitação, porque a minha liderança não foi aceitável. Eu trabalhei pelo menos 5 anos com uma resistência gigantesca, porque eu não tinha histórico de pai, não tinha histórico de mãe, não tinha histórico de finanças, eu não tinha histórico de tempo, eu não tinha histórico de ministério,
mas eu era o líder geral da mocidade, do maior evento cristão de Franca. Então, assim, eu tive momentos maravilhosos de rejeição, coisas que eu guardo para minha vida. Eu me lembro até hoje que a primeira pergunta que me fizeram como líder de jovem é: "Ó, Comadef está aí, qual é o seu projeto, Comadef?" Nossa, jogou a bomba e saiu. E eu acostumado a liderar jovem com 7 pessoas, Nossa. porque eu fui líder de jovem na Deus e Amor. É E a totalmente maioria dos diferente. grupos lá é 7 jovens, 5 jovens, 8 jovens. Sim. Quando tem uma mocidade de 15, meu Deus, é um fenômeno. É quando junta as congregações. Eu já Isso, tem, frequentei um pouco a Deus e isso, Amor. tem toda essa realidade. Então, para mim, era tudo muito novo. Mas o que mais me marcou era não entender naquele momento por que tanta rejeição, por que tanta aversão. Eu acho que até merecia uma palavra direta para aqueles que nos acompanham, porque às vezes a gente acha que vai desenvolver um bom trabalho quando somos aceitáveis, como temos os melhores históricos, os melhores cenários. Na realidade, Deus está em busca de um coração preparado, aberto e voluntário. Porque se foi Deus que te chamou, não olhe para a dificuldade e nem para os problemas. Apenas cumpra o seu chamado e Deus é dar a direção do que fazer. Pegou essa? Aleluia. Anota. tem que Vai anotar. segurando aí, viu? Vai segurando, que eu acho que vem mais. Já tá escrevendo, ele tá fazendo esboço só com o pastor falando. E assim, pastor, o senhor está há 16 anos liderando jovens, lidando com jovens no geral. Mas o senhor já trouxe aqui, né, que antes disso já foi líder de adolescente, líder da mocidade ali. E durante todo esse período, toda essa experiência e essa conexão que o senhor tem com a juventude, qual que, assim, na visão do senhor, qual que seria o maior problema espiritual que o jovem tem? Pode ser que o jovem tinha ou que o jovem tem hoje, mas qual seria, assim, o principal problema espiritual que o senhor enxerga na juventude? Assim, ó, fazendo uma linha, Uhum. traçando assim nos meus 16 anos, falando especificamente sobre o contexto da pergunta, a dificuldade que eu tive é justamente assim, pela formação cristã que o jovem tem. Por exemplo, nós somos uma juventude muito litúrgica. O Uhum. jovem assembleano, ele é um jovem litúrgico. Então, quando eu assumi a mocidade, não tinha problema com liturgia, com louvor, com ensaios. Mas o que eu notei era que o jovem, ele não conseguia ter uma vida espiritual equilibrada. Eles eram muito 880. Então, hoje eles estavam ali adorando, glorificando, amanhã eles estavam afastados do Senhor, A questão da constância, né? da constância. E eu entendo isso que tem a ver com aquela questão de uma vida de oração, Uhum. de uma vida pré-igreja, o momento devocional, que foi, de fato, o que moveu a minha vida. Porque eu aprendi a vencer todas as batalhas orando, buscando, jejuando. A liturgia, ela é apenas um momento em que nós vivemos. Uhum. Mas a vida com Deus, a vida com Cristo, principalmente se tratando do jovem, ela precisa passar por uma experiência. E eu notei que muitos jovens, Tainá, eles não tiveram uma experiência verdadeira com Deus, ainda que vivendo intensamente na igreja. Em 16 anos eu percebi que são muita gente envolvida com trabalhos, Uhum. com ações, com projetos, e poucos, de fato, comprometidos com Deus. Então, essa falta de comprometimento com Deus e não com a igreja, eu acho que é o que eu sinto que mais tem atrapalhado a vida do jovem. E eu tenho, em todos esses anos, tentado buscar, quem me conhece sabe, o esforço que a gente faz para envolver o jovem na oração, para envolver no jejum, para fazer com que os jovens sejam mais comprometidos com Deus. Eu sou assim, eu sou uma incógnita, porque eu sou um jovem obreiro, mas já não sou um obreiro jovem. Eu já tenho aí uma idade considerável,
Mas se eu for olhar a minha luta, ela não para. Eu estou o tempo inteiro falando sobre padrão bíblico, padrão Uhum. doutrinário, padrão de comportamento. Então, assim, é algo que, desde o momento em que eu assumi há 16 anos atrás até hoje, é o meu maior desafio. Fazer o jovem entender que ele não tem que estar comprometido apenas com a igreja e com o trabalho. Que a maior experiência dele não é estar à frente de um departamento, não é fazer parte de um grande evento. A maior experiência do jovem é ele ter um encontro verdadeiro com Deus. Porque quando o jovem tem um encontro verdadeiro com Deus, não tem como. A vida dele é modificada. A vida dele é transformada. E ele já não vai estar baseado no que fale, no que dizem, no evento ou no projeto. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. E é interessante, pastor, que eu falo de uma visão pessoal que eu tenho. A gente tem que tratar, por exemplo, o Comadef, esses eventos, como um espelho do que é o meu secreto. Correto. O meu Perfeito. secreto é a adoração. A adoração que eu vou fazer nesses eventos tem que refletir o que eu faço no meu secreto, na minha igreja local, muitas das vezes, porque tem muito. Eu acho que hoje um dos principais problemas dos jovens é que esperam para buscar Deus em eventos, em cultos Exatamente. específicos, mas não vai num culto de quarta-feira, não vai num culto de ensino e não busca com a mesma intensidade. E aí é onde eu vejo que acaba caindo nessa constância, nessa montanha russa de. Fora que isso que o João falou, eles ainda ficam na expectativa. Tipo assim, é um congresso na minha igreja local? Não, então vai ter o mover. É o Comadef? Então pregador tal vai pregar e isso vai falar comigo. Mas essa dificuldade do buscar em Deus para o que Deus vai falar comigo no meu secreto. Eu vejo muito isso também. E principalmente quando são jovens que cresceram na igreja, né? A gente vê porque acaba acostumando, não colocar entre aspas, né? Correto. Mas acaba acostumando ali com o ritmo da igreja, como a igreja funciona, como que é a liturgia Vira de um tipo uma culto. rotina. Isso, aí já entra no automático ali, e esse entrar no automático muitas das vezes faz que a gente perca essa constância, perca essa intimidade com Deus. E esse, Tainá, que é o meu maior desafio. Porque como eu não nasci em um berço evangélico, a minha formação não teve parâmetro, porque eu fui o primeiro da minha casa. Uhum. Então, sobre mim, pesou todo esse peso espiritual. Então, eu olhava para minha casa, eu não tinha referência de um pai que servia a Deus, de uma mãe que servia a Deus. Então, eu tive que aprender na marra, na luta, na busca, no esforço. Então, eu tive uma formação diferente. Então, quando eu me deparei, e ainda quando me deparo com jovens que, embora tenham sido ensinados, mas por já terem nascido em um lar harmonioso, abençoado, eles não precisam fazer tanto esforço na mente deles como eu para poder ter o resultado. E acaba que eles têm muita experiência com igrejas, com congressos, com departamentos, com festividades e não conseguem separar. Eles entendem que isso é ter experiência com Deus e ter experiência com Deus é completamente diferente do que ter experiência em eventos. É verdade. Pastor, e puxando esse gancho já do Comadef, que ó, tá chegando, hein? Qual foi a experiência mais marcante que o senhor teve em algum dos anos do Comadef? Um específico, o senhor fala, meu Deus, esse. Todos são, mas tem um específico, que o senhor. São vários momentos especiais. Eu acho que destacar um, para mim, não seria justo, né? Uhum, sim. Mas como diz o cantor secular Roberto Carlos, são muitas São muitas emoções, né? emoções. Então eu vivi muitas emoções. Eu tive a emoção primordial foi quando eu saí de líder para coordenador do Comadef, porque uma coisa é coordenar liturgia, vocal, conjunto, orquestra, trabalhos. Outra coisa é você assumir a gestão de um evento, você lidar com o inesperado. Então eu achei que eu estava muito preparado. Quando eu subi para coordenador, que eu observei os desafios, eu me senti completamente incapacitado. Então, essa foi uma experiência marcante, porque eu falei, eu não vou dar conta. Eu É o não primeiro vou pensamento que conseguir. vem.
lidar com assessores de cantores, de pregadores, ter as experiências maravilhosas e as mais indesejáveis da vida desse bastidor. Você ter que conversar e alinhar com preletores e cantores que você admirava. Eu comecei a ouvi-los em fita cassete. Eu, quando fiz o primeiro contato para convidar o pastor Marco Feliciano como coordenador, eu fiz o contato chorando. Porque quando eu aceitei Jesus, eu assisti as fitinhas dele pregando nos Gideões Missionários. Eu lembro que uma fita que eu assisti era, eu acho que o sonho de Deus e um projeto missionário. Eu acho que é algo assim nesse sentido. E a primeira vez que eu vi ele pregando no Comadef, eu estava na arquibancada lá em cima. E ele veio ministrar no Comadef, o pastor Marcos Feliciano. A Bruna Carla era uma menininha, novinha. Era uma cantora, ela estava cantando. O William, louvando no vocal, com toda aquela expansividade que ele tem. Eu me recordo que eu disse, nossa, será que um dia eu teria a oportunidade de estar pelo menos ali na quadra, mais perto daqueles jovens? E, de repente, eu estou dentro de uma situação que eu não estava só ali. Agora eu era coordenador de tudo aquilo ali. E eu buscava uma referência e eu não tinha. Era um cenário um pouquinho difícil para a gente fazer, várias cobranças, vários desafios. E mais uma vez eu fui o indesejado das nações, porque tinha vários nomes para ser coordenador e eu era o mais improvável possível, mas acabou que Deus tinha essa experiência para a minha vida, para o meu ministério. Eu precisava passar por isso para ser referência para uma geração contemporânea e uma vindoura, para aprender com aqueles que foram antes de mim, a respeitá-los, a honrá-los, a abençoá-los, mas ter a experiência de coordenar um trabalho dessa envergadura, para mim, ela foi desafiadora, porque eu tive que orar como nunca antes, jejuar como nunca antes, interagir como nunca antes e melhorar as minhas habilidades, porque eu não tinha as habilidades compatíveis para coordenar um evento desse tamanho. Mas aquele que nos dá a oportunidade, também é aquele que nos capacita. E a guerra espiritual é fortíssima Fortíssima. nesses tempos. O Senhor é prova viva de que tudo há um propósito, mesmo que não entenda, mesmo que doa, mas no final a gente sempre entende. Entendeu? O propósito. Agora sim, se você tivesse falar assim, toda essa trajetória, eu tive a trajetória da pandemia, que foi uma experiência maravilhosa. Você chegar em plena pandemia, com os jovens ativos, 10, 12 eventos por ano, não fazer nada, não coordenar nada, não organizar nada. Ao mesmo tempo a vontade vinha, mas ao mesmo tempo a responsabilidade como líder. Então eu apanhava muito da liderança, que eu era um jovem parado, que eu não fazia nada, que eu não tinha fé. Quem já via um líder de jovem, mas por outro lado eu vendo anciões morrendo, mães morrendo, pais morrendo, pessoas morrendo, e eu ali sem saber o que fazer. Essa para mim foi uma experiência desafiadora. Por quê? Porque eu sabia fazer, eu sabia como fazer, mas eu não podia fazer. Não tinha recurso, não tinha como. Na Eu pandemia, tinha que respeitar leis, eu tinha que respeitar regras, eu tinha que respeitar normas. E eu tive muitos desafios nessa época, porque muitos líderes que, inclusive, achavam que eu não era capaz, e de fato eles estavam certos, porque eu não sou capaz até hoje. Mas que eles achavam que eu não era capaz, eles foram fazer o trabalho, nos matos, nas vilas, cultos clandestinos, e aí postavam e desafiavam a minha liderança, e o líder não está com nada, e o coordenador não está com nada. Então, toda essa pressão, ela foi importante para me amadurecer como pessoa. Porque ao invés de eu me tornar apenas um líder de jovem, um coordenador de evento, eu entendi que Deus me chamou para ser referência de um propósito também de responsabilidade. Porque ali, todo mundo exigia de mim algo extraordinário, mas Deus exigia de mim um comportamento de responsabilidade. sim. E eu consegui passar por isso, eu consegui vencer isso. Não foi fácil, mas graças a Deus, dos que Deus me deu, nenhum se perderam. Graças a Deus. Que é um ponto de desafio muito grande para líder, porque principalmente como coordenador de um evento, né? O pessoal quer o barulho, quer o É movimento, isso aí, Thaís. mas antes de barulho e movimento vem a responsabilidade. E no caso da pandemia foi responsabilidade com a saúde, foi responsabilidade com vidas.
E o senhor também tem a questão da responsabilidade espiritual, do exemplo que o senhor passa para nós. Então, assim, eu vejo que muita gente vai atacar, muita gente vai falar, mas se tivesse no lugar, talvez ia ficar perdido no que fazer. Muitas vezes a gente fala Ou assim, até gente, entregasse o cargo. ou até entregasse, ia Exato. desistir. Porque você passa numa dificuldade dessa. Eu, particularmente, Tainá, não teria estrutura para conseguir lidar. Mas o senhor veio com uma bagagem aí e, graças a Deus, a mão de Deus esteve com o senhor a todo momento e o senhor conseguiu lidar e guiar a mocidade durante esse período. Tanto que a gente teve o Comadef lá na sede, né? Correto. A gente teve, foi restrito, Foi. mas foi lotado. Olha, Tainá, e foi uma das edições mais desafiadoras. Como eu disse, são várias experiências. Mas os bastidores desse Comadef na sede, ele foi fantástico. Primeiro, o jovem ficou afoito querendo participar e ele estava agendado no ginásio. Então foi feito todo um trabalho para o ginásio. A lei de restrição veio e derrubou o evento para um público menor. Parceiros, patrocinadores, cantores, todo esse desajuste organizacional e financeiro, eu tive que vencer tudo isso, ir para a rua, negociar, falar, fazer. Eu escutei muito, cadê a sua fé? Põe dentro do ginásio. Qual que é o problema? Mas a gente não pode, a gente tem responsabilidade. Então, a gente tinha um alvará de licença para aquela liberação, até que veio uma lei estadual e realmente nos salvou, porque aí sim, diante daquele informe de lei, eu não poderia fazer um evento desse tamanho. Quando veio para a sede, já havia um período muito grande onde as pessoas não cultuavam. E aí a gente teve que restringir. A sede cabe menos pessoa do que o que nós temos de fato. Como escolher quem ia estar naquele dia? E todo mundo anseio, querendo sair de casa, querendo culto, porque não tava tendo culto. Eu era Exatamente. live. Nossa, foi difícil. Quais são os critérios de escolha? Como falar quem vem e quem não vem? Como falar que vinha só jovem? Eu tinha adolescente de 12 anos, falando, não, eu canto na mocidade da minha igreja. Se o critério é ser da mocidade, tinha jovem de 8 anos, não, eu sou jovem, olha aqui. Porque ninguém queria ficar fora. Então, assim, parece que é uma coisa simples, mas imagina gerenciar isso. Imagine apresentar um plano de trabalho para a diretoria do ministério. Os filhos de vários pastores não podiam entrar. A esposa de vários pastores não podiam entrar. Jovens da região querendo participar, caravanas. E a gente teve que fazer ali uma seleção com muito temor, com muita sabedoria, pedir direcionamento. Eu me recordo, pastor Renan Lopes, é bem provável que ele vá se lembrar desse episódio. Ele foi um dos que foi convidado para essa época. E ele perdeu o voo dele. Quando foi 8 horas, 6 horas, 7 horas da manhã, ele perdeu o voo dele. E o assessor me ligou. E o assessor disse, olha, ele não vai poder estar presente. Aí, quer dizer, todo mundo ansioso pelo culto. Todo mundo ansioso por ouvir o pastor Renan Lopes, que é uma referência no Brasil para nós. Além de obreiro, além de pai, também um jovem referência para nós. E como explicar isso? Como dar essa má notícia? E a gente ajustou ali com o assessor dele e ele falou, homem de Deus, fica tranquilo que eu vou. Ele pegou um carro, veio do Rio de Janeiro. Eu lembro desse Ele veio do episódio. Rio de Janeiro, chegou em cima da hora para poder participar do evento. Naquele dia foi um culto maravilhoso. Houve batismo com o Espírito Santo, salvação de almas e uma moça da nossa mocidade foi curada na hora, de imediato. Ela levantou as muletas e testemunhou. Foi lindo. Então, essa experiência para mim foi uma também das mais marcantes, pelo contexto, pelos desafios e pelo que Deus fez. Aleluia. E agora vamos para o Comadef deste ano. Quais são as suas expectativas para esse evento? Olha, são as melhores possíveis, viu? A gente sempre trabalha para nunca fazer o mesmo, né? Então, a gente sempre procura melhorar alguma coisa em relação à estrutura. Estamos
estamos sempre atentos aí aos homens de Deus e às mulheres de Deus que Deus tem levantado no cenário de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos. Sempre surge no cenário, porque a vez sempre há. Deus não fica sem representante, mas sempre surge no cenário alguns nomes novos de pessoas que ainda não tiveram conosco ou que estão em ascensão no país, adjunto aqueles nomes que já foram testados e aprovados, tanto na sua vida pessoal, ministerial, quanto na ministração da palavra em grandes eventos. E nós teremos esse combo esse ano, né? Teremos um grupo que Deus está levantando agora, temos aqueles que já estão consolidados e que já estiveram, temos um dos pastores também que ainda não esteve no evento e pela primeira vez vai estar aqui conosco. Vai ser algo extraordinário. E até mesmo no sábado, na sexta, Na sexta, Na dois sexta, pregadores. dois pregadores. Tá Pastor, todo tem algum mundo ansioso. spoiler pra soltar pra gente aqui? Olha, Ai. eu Tem mais uma surpresa? Já avisa a gente, por favor, tá? eu vou dar um pequeno spoiler, tá? ó, pega a visão. Na parte estrutural, nós estamos fazendo uma melhoria na comunicação visual. Não sabia. Então, na comunicação interna do evento, a gente vai ter ali um upgrade. Olha! Vamos ter ali uma melhora significativa na comunicação visual, o que vai dar a visão de um evento mais profissionalizado. Então, estamos fazendo vários investimentos internos na melhoria de áudio, na melhoria de vídeo. E no contexto geral, vocês vão ficar bem felizes, porque a comunicação visual vai ser bem assertiva e bem diferenciada. Viu, gente? Por isso vocês têm que assistir o podcast. Tá Porque só aqui você tem esses spoilers. Nossa. Isso é verdade. E assim, eu não sei o senhor, mas eu e acho que 80, 89, vamos colocar 98% da mocidade geral tá ansioso por esse Comadef. Não só porque na sexta-feira tem 2 pregadores, mas porque pela primeira vez a gente vai ter 4 ministrações assim, diferentes, né? A gente já teve 4 ministrações, mas às vezes do mesmo pregador, pregando no sábado de manhã, no sábado à tarde. Dessa vez vai ser 4 ministrações, todas à noite, dentro de 3 dias de culto. E eu queria saber, assim, na cabeça do senhor, como vai estar sentado ali no púlpito, organizando, dando as oportunidades. O senhor tá como? Tá ansioso? Tá preocupado, com medo de errar? Com medo de errar ou já sabendo como vai fazer? Eu acredito que esse ano vai ser um ano que vai ficar marcado como uma grande experiência no meu ministério, porque ele vai entrar na área das grandes emoções. Mais uma emoção, porque assim, existe um clamor de um público. Para quem não entende, Tainá, ele acha que o Comadef, o perfil dele é homogêneo. Na verdade, não. Nós temos crianças, jovens e adolescentes, nós temos pessoas maduras, anciões, nós temos o público de Franca da Assembleia, o público de Franca de outros ministérios e vários convidados de fora. E o Comadef, para quem canta, está relacionado a quem é o cantor. O Comadef, para quem tem interesse na palavra, está relacionado a quem é o preletor. O Comadef, para quem gosta de estrutura, é qual é o tipo de som que se coloca, qual é a estrutura que se oferece. Quem é da mídia, qual é o marketing que está sendo feito, qual é a equipe do visual, o que eles vão ter de LED. Então, na realidade, o Comadef ele atinge várias esferas e várias formas de ver e enxergar. Para mim, que coordeno, o Comadef é tudo isso e muito mais. Porque eu tenho que dar resposta para todos esses setores, eu tenho que dar resposta para os convidados, que ao chegar eles também querem uma boa estrutura, um bom microfone, eles querem um bom tempo de qualidade para louvar, um bom tempo de qualidade para poder ministrar. Os convidados que vêm de fora, eles também precisam ser bem acomodados. E você fazer tudo isso com uma proposta dessa é desafiadora. Por quê? Para a diretoria do ministério, eu preciso apresentar tudo isso
mas todas as finanças organizadas e pagas, porque senão para o ministério que tem um nome a zelar, o Congresso não foi bom, se deixar coisas em haver, né? Mas existe o segundo agravante, que qual é o agravante? É a questão litúrgica, que foi o objetivo central da pergunta. Porque havia um clamor de se priorizar mais a palavra e uma cobrança de que nós somos muito musicistas. É muita cantarola, é muito isso, é muito aquilo. Mas você sabe por que a gente canta muito? Porque, graças a Deus, temos talentos. Verdade. Existem instituições que não foram privilegiadas por Deus com o dom do louvor. Então, eles não têm muito o que oferecer. Nós temos. A cada 100 pessoas no nosso ministério, 50 cantam. E têm condições técnicas de estarem ali à frente. Agora, imagina como é desafiador para um coordenador, para um líder, gerenciar todas essas emoções. Então, a gente, esse ano, veio com a proposta de que, se eu não posso aumentar um dia, eu vou dividir a liturgia. Porque a ideia seria trazer o Comadef para quarta. Para a gente ter quarta, quinta, sexta e sábado. Mas como não houve aprovação, então vamos dirigir a liturgia. Então, a liturgia vai se iniciar às 18 horas oficialmente, mas eu acredito que às 17h45 eu já vou iniciar a liturgia. Olha, tá vendo aí? Exatamente. Acabei soltando um spoiler dos bravos aqui, viu? Mas já estamos organizados para iniciar a liturgia às 17h45. A probabilidade de já sermos fazer a liturgia inicial, os hinos da harpa, a leitura. Já ouvi o nosso vocal e um dos nossos convidados louvando. Provavelmente será Ribeirão Preto, a caravana de Ribeirão Preto, a qual eu agradeço pela parceria, pelo feedback, pela amizade sempre. E provavelmente às 18h30, já recebendo a primeira preleção com o pastor Juliano Fraga. Eita! Que é um dos nomes mais aguardados e esperados. Nunca veio aqui na nossa cidade, no nosso evento, pelo menos dentro do conhecimento que temos, e não com o nome que Deus deu a ele dentro desse cenário agora. A expectativa é muito grande, porque ele é biblicista, centrado, agrada gregos e troianos, traz mensagem bíblica que para alguns são mensagens polêmicas. Então a ideia é que haverá muita Bíblia, muita emoção, muita alma e muita polêmica. Gente, eu acho que uma pessoa aqui em especial ficou muito feliz em saber disso, né? O João. Pra quem não sabe, o João ama polêmicas, tá, gente? Nossa, é muito, muito doido isso, porque a Tião tá envolvida em quase toda a parte da estrutura. E a gente fica assim, meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E fica ansioso. E o Leôncio, que é o nosso líder, meu, na verdade, meu, né? Ele tá assim, ó, tá assim. E a gente vai atrás dele, vai atrás dele. Então, é uma loucura, mas a gente gosta demais. Agora imagine também, só esse feedbackzinho. Depois dele ministrar, aí vem a pergunta. Parece ser fácil, né? Faz apelo ou não faz apelo? Não. Eu ia perguntar isso. Viu? Como Porque é aí difícil? entraria uma outra pregação. Porque ainda tem a pregação do trovão Exatamente. mesmo. Ainda de- tem. Porque uma não é a segunda pregação pregação. final, né? Exato. Viu como parece ser fácil e simples? Tem que pensar em cada E como que detalhe. você vai chegar para alguém que ministrou, que sentiu a graça e dizer para ele, a sua hora não é hora de fazer apelo, a hora de fazer apelo é outra. Não, e ainda, vamos supor, dá um tempo exato para ele ministrar ali. Vai que a pregação vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo e acaba, Não, e o Nossa. apelo mesmo acaba sim, e sendo não é demorando. extenso. É, ele extenso. O apelo, Nossa, por Deus. natureza, quando o preletor fala, já estou acabando, ele demora mais uma meia hora. É sempre assim. Já estou acabando, ele vai mais meia hora. Só que com isso já vai estar ali, tratando-se especificamente da sexta, o cantor Micael do Carmo, que é uma grande revelação que Deus tem levantado no Brasil, que ele já está ali preparado também para louvar logo após o pastor Juliano Fraga. Meu Deus. Como que não faz apelo? E aí depois a gente ainda tem a mocidade geral, tem o momento da semeadura, da contribuição, aí temos a segunda palavra, temos mocidade geral. Vai ser uma noite desafiadora e cheia de grandes emoções. Muito.
Aqueles. Prepara o energético e vambora. Aqueles. Não aceitou Jesus no primeiro apelo, vai aceitar mas no vai segundo. É isso aí. Jesus assim, mas é hoje. que É você vai hoje. vir, viu? Não escapa. Ah, mas eu não vi no primeiro, mas eu prometi que era hoje. Pronto. Pastor, nossa conversa tá fluindo, tá muito boa. Mas a gente já passou do pouquinho do horário aí. E uma última pergunta que eu queria perguntar pro senhor, Pra encerrar com chave de ouro. para encerrar. Qual o legado que o senhor deseja deixar para a juventude de hoje? Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. Porque conduzir evento não é tão difícil diante de um legado que se quer deixar. E o meu maior temor é ser conhecido como alguém que coordena eventos, como alguém que fez um grande Comadef, que fez um grande trabalho e que não deixe nada além disso. Porque qualquer promoter que tenha recurso financeiro e disponibilidade para fazer ligações, ele organiza um bom evento. Mas eu acho que o legado que eu gostaria de deixar é de temor ao Senhor. Eu gostaria que quando os jovens olhassem para mim, no final de tudo, eles falassem: eu tinha um líder que temia Deus, que respeitava as suas lideranças, que respeitou a sua esposa, os seus filhos, a sua família, e que colocou Deus em primeiro lugar. Eu acho que o legado que eu gostaria de deixar é esse, que quando eles olhassem para mim, antes de ver um líder de jovem que fez grandes trabalhos, ele enxergasse alguém que temia a Deus e que o respeitava acima de qualquer coisa. Forte. Fortíssimo. Porque, igual você falou, tendo recurso e contatos, um grande evento se faz. Mas para ser um grande homem de Deus é temor, jejum, oração. Uma Não é vida pra de poucos. grande vigilância, Isso. perseverança. E se ainda assim houver falhas no meio do caminho, a porta da graça ainda está aberta, Ô, glória. porque Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Aleluia. Que a graça nos permite recomeçar todos os dias. Tem como fechar melhor esse podcast? Não tem. Tem. Pessoal, quero agradecer as meninas por estar aqui com a gente. Eu Muito que agradeço. obrigada, de Muito coração. obrigada. E agradecer ao nosso convidado, pastor Cristóvão. Obrigado, viu? Obrigado, Uma senhor. honra ter o senhor aqui Uma honra. conosco. Tem que- Tá corrido, tá difícil. É. Obrigada por dispor o tempo de estar aqui com a Exatamente. gente. Muito feliz, agradecido por tamanha oportunidade. Continuem firmes, fazendo esse trabalho. O vosso trabalho não é vão no Senhor. A oportunidade de compartilhar experiências, oportunidade de falar um pouco sobre a minha vida, a minha trajetória. A minha família não é tão confortante, porque não é uma história inicial bonita, mas Deus entrou no meio dessa história, mudou realidades. Poder compartilhar o eu velho com o eu novo é muito importante, porque mostra que em Cristo nós temos sempre a oportunidade de começar novamente. Muito obrigado, gente. Obrigada. Antes de terminar, eu quero agradecer os patrocinadores. Gratidão a todos que puderam estar nos patrocinando. O Uplevel vai estar passando aqui para vocês. É o Uplevel Marketplace. Essa câmera aqui, meu amigo, aquela? Então tá bom. Quero agradecer também o Cabor? Isso mesmo. E o Shopifone, nosso Shopifone. amigo do Shopifone. Shopifone. Desculpa, gente. Mas é isso. Muito obrigada a todos vocês, viu? Mais uma vez. E até mais. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Valeu, gente. Valeu. Deus.